Vamos lá, vamos começar pelo pastor Roberto Cruvinel. Pastor Roberto Cruvinel, pastor da Igreja Brasil para Cristo do Arujá, pastor afiliado à Igreja Assembleia de Deus, bacharel, mestre em teologia pela Faculdade Filadélfia, especialização filosófica cristã pela Universidade João Calvino, diretor da Escola Teológica Pastor Virgílio dos Santos Rodrigues, radialista, apresentador do programa Debate pela Netfé, todas as sextas-feiras às 23 horas. Professor de grego bíblico, e aí, última coisa, tava tão bem, né, Wesley? Tão maravillosamente, mestre em capoeira avançada. Na verdade, não tem capoeira avançada, sou mestre de capoeira, tenho 40... Aliás, muito bom dia, meu amigo, bom dia, Bispo Emerson. Muito bom dia, pastor Enzo. Bom dia a você que abrilhanta a programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Quero dizer-lhes, Rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. E na capoeira, mestre Pastinha cantava assim: maior é Deus, pequeno sou eu. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. E ele foi um dos maiores mestres de capoeira Angola. Não tem esse negócio de capoeira avançada. Capoeira é um universo, nós estamos sempre aprendendo. Não é uma dança só específica, é uma filosofia de vida também. E eu hoje quero provar ao mundo do cristão. Eu sou presidente do Conselho de Pastores dos Capoeiristas de Cristo Internacional, uma entidade evangélica, cristã, que congrega capoeiristas em vários lugares do mundo e praticamente todo o Brasil. Não tem negócio de mestríssimo, né? Capoeira avançada, quanto maior humildade, melhor é. Assim, humildade e caldo de galinha não faz mal pra ninguém. O currículo aqui acima, muito legal, muito maravilhoso. Quem que não quer receber? O cara lá é formado em teologia, baixar. Aí chega na hora aqui, no final, mestre em capoeira. Pronto. Opa, maravilha. Mestre em capoeira. Exatamente. E os ouvintes, eles podem fazer as suas perguntas, tá? Já tá o tema aí no ar. Já desde ontem nós colocamos no Facebook, no YouTube, já várias pessoas participando. Antes de começar o programa, nós já temos mais de 30 participações aqui no programa, e eu queria que você respondesse para mim no 965049910 se o cristão pode jogar capoeira ou praticar artes marciais. Inclusive, se você tiver perguntas também para os nossos convidados, pode fazer as suas perguntas. Deixa eu receber aqui o pastor Enzo Perondini, pastor da Igreja Bola de Neve, formado também em teologia. Olha, currículo também maravilhoso. Formado em filosofia pelas Ciências Humanas da Universidade Mackenzie, formado em Ciências Biológicas pela UBSF de Bragança Paulista, formado em Educação Física pela PUC, foi 8 vezes campeão brasileiro de fisiculturismo, foi 3 vezes campeão sul-americano, campeão libero-americano e também campeão mundial de fisiculturismo, né? Fisiculturismo, para as pessoas que não sabem, os leigos, você vai fortalecendo o seu físico e você fica com aquele físico, né? Inclusive você encontra fotos do pastor Enzo com aquele físico, né? O pastor Cruvinel mandou para mim, e aquele passa óleo no corpo, né, pastor? E fica, né, aquela força toda. Prazer recebê-lo aqui no programa respondendo suas dúvidas. Prazer é meu, é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos e poder compartilhar um pouco das experiências, e eu agradeço a oportunidade. Prazer é meu. Eu vou fazer, primeiro bloco, como sempre nós fazemos aqui no programa, eu faço as minhas perguntas para os convidados e depois nós vamos ficar com as perguntas dos ouvintes. Você acha que o cristão, ele pode jogar capoeira e artes marciais? Pode fazer arte marcial? Pode fazer o fisiculturismo, por exemplo? O que você acha acerca disso? Você acha que é lícito ao cristão, não é lícito? Dê a sua participação, tire as suas dúvidas aqui com os nossos convidados, né? Principalmente aqui com o pastor Enzo Perondini, né? Que vai contar toda essa trajetória da sua vida até chegar na igreja, e o pastor Roberto Cruvinel. Pastor Roberto Cruvinel, vou começar pelo senhor. Pois não? Olha, eu tenho aqui uma questão da BBC News, né? BBC News é um jornal conceituadíssimo, né? E eles estão falando sobre a capoeira gospel, que cresce e gera tensão entre evangélicos e o movimento negro. Então vou ler um trechinho aqui para o senhor e queria que o senhor comentasse sobre isso aqui, ó. Berimbau, vai onde o termo não chega. Estavam presentes o berimbau, o atabaque, a ginga, os saltos mortais. Quase tudo faz lembrar do jogo de capoeira típico, mas ao invés de cânticos que enaltecem orixás e trazem referências à cultura negra,
Os versos traziam louvor a Jesus Cristo. A roda era alterada com momentos de pregação e momentos de oração. Não deixou o seu barco virar, nem deixe a maré te levar. Acredite, o Senhor, Ele só pode te salvar. E com aquele toquezinho conhecido, né, da capoeira, que também você ouve muitas vezes aquele toquezinho nos centros espíritas, né? Cantava cerca de 200 pessoas reunidas na quadra da escola do primeiro encontro cristão da capoeira em Gama, cidade satélite Brasília. Era mais uma vez um evento de capoeira evangélica, também chamado capoeira gospel, vertente que ganha cada vez mais adeptos no Brasil, principalmente em meio à palavra e do gingado, dos antigos mestres que se converteram à religião. Se antes a prática enfrentava resistência dentro da igreja, agora nessa nova roupagem é cada vez mais considerada uma eficiente ferramenta de evangelização. Hoje é difícil ir numa roda que não tenha um capoeirista evangélico e vários capoeiristas que viraram pastores. É um instrumento lindo de evangelização porque é alegre, descontraído, traz saúde, benefícios sociais, afirma Elto Brito, seguidor da Igreja Evangélica do Brasil, um dos palestrantes do evento. Mestre Suíno. Isso, mestre Suíno, exatamente. Praticante da capoeira há 40 anos e convertido há 25, Suíno é líder do movimento capoeirista Cristo, que estima reunir cerca de 5.000 pessoas no país. Ele realiza encontros nacionais em Goiânia há 13 anos. Na edição 2018 será pela primeira vez em Brasília, que já aconteceu. O mestre calcula que existem mais de 30 ministérios de capoeira, ou seja, grupos diferentes ligados às igrejas. Há um cuidado para não chocar as visões da igreja, cuidando com a roupa, o linguajar com músicas, mas não necessariamente tem que ser só a música que fala de evangelho, explica o mestre. E aí vem as críticas. O crescimento da prática, porém, tem gerado incômodo entre os capoeiristas tradicionalmente e principalmente o movimento negro, que vem na novidade da forma apropriação cultural do apagamento da raiz afro-brasileira da capoeira, que surgiu há muito tempo, e a resistência dos escravos a partir do século XVIII. Também reclamam que algumas dessas rodas haveriam discursos de demonização contra a capoeira tradicional e as religiões do candomblé e da umbanda. Como que dá para enfrentar essas situações? Tudo bem, por um lado, eu vejo aqui a posição do pastor Roberto de evangelização, quantos evangélicos vão para a roda ali e viram cristãos, né? Pessoas, elas são salvas ali através da dança da capoeira. E essa velha questão, o pastor Cruvinel, da música, né, do estilo da música, parecer com uma música de candomblé, parecer com uma música de... Como é que enfrenta essa situação e como é que explica isso para os nossos ouvintes? Porque alguns ouvintes, por exemplo, eles falam assim, eu não vou ter mais bar porque eu virei cristão, então não vou vender bebida alcoólica. Comprei o mercado, não vou continuar com o mercado porque eu não quero vender bebida alcoólica. E aí, vou dançar capoeira, vou treinar capoeira, sendo que traz um ritmo de uma coisa que não é cristã? Como é que fica essa situação? Vamos começar por aí. Primeiro, me dê alguns minutos, então. Eu gostaria de toda a sua atenção, você que é o nosso teleinternauta e também o ouvinte, porque instrução liberta. Tanto que a Bíblia diz, no Evangelho de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é exatamente capoeira? Capoeira não é somente uma dança. Na verdade, por trás da dança se esconde uma luta. Os escravos não tinham possibilidade de portar armas, então eles precisavam, pastor Enzo, como em outras culturas, como na Índia e na China, artes marciais, na Tailândia, artes marciais foram desenvolvidas, também no Brasil foi desenvolvida uma arte marcial entre os escravos, oriundas de uma dança chamada Nungolo. Essa dança é a dança da zebra. E essa dança, juntando com outras manifestações africanas, gerou no Brasil a capoeira. Né? Capoeira é um mato rasteiro. Então, primeiro, a capoeira não tem religião. Então não existe capoeira gospel. Porque se eu admitir uma capoeira, ainda que eu admita a liberdade das pessoas usarem essa nomenclatura, eu vou ter que admitir uma capoeira católica, uma capoeira umbandista, uma capoeira ateia.
Então, primeiro, capoeira tem fundamentos, ela tem bases na física, alavancas, desequilibrantes. Então, é uma arte marcial, não é? A capoeira não tem religião. Quem tem religião é o capoeirista. O capoeirista, ele manifesta numa roda de capoeira a sua idiosincrasia, a sua vida. E faz isso cantando. Então, por exemplo, eu posso cantar, eu posso pegar um berimbau. Aliás, quem quiser ver eu tocando berimbau, entra no meu Instagram aí, @RobertoCruvinel, que eu tenho hino da harpa tocado com berimbau. Eu tô tocando hino da harpa no berimbau. Agora, na roda de capoeira, nós não cantamos hinos, nós cantamos músicas cométricas de capoeira. Porque os velhos mestres não vão nos respeitar se nós descaracterizarmos uma arte. Então, eu vou descaracterizar uma arte em nome da minha religião, naquilo que não afronta a minha religião, e se eu fizer isso, eu não vou conseguir alcançar os velhos mestres, entendeu? Então, por exemplo, a roda de capoeira, ela é democrática. Lá não importa se você... Inclusive, é uma temática da capoeira. Não importa se você é homem, mulher, criança, capoeira é para todo mundo. Então, você pode sim expressar o seu dia a dia. Então, nós expressamos o que nós acreditamos cantando para Jesus. Nós usamos o berimbau e cantamos para Jesus. Eu fui vice-campeão paulista de capoeira em 1982, o Bispo Emerson. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, me disseram que era do diabo. Aliás, como muita coisa que disseram e nunca provaram. E eu fiquei muitos anos afastado, até o dia que eu li um livro chamado Por Esta Cruz Te Matarei, que eu recomendo que todos leiam, um livro missionário. Por exemplo, você vai pregar os índios, você quer que o índio vista paletó e gravata? Você vai pregar na China, você quer que os chineses, com aquelas roupas típicas, pega aí a história de Hudson Taylor, que deixou o cabelo crescer e entrou no meio dos chineses, no interior da China, pregando o evangelho. Veja aí o testemunho do Sadhu Sudar Singh, que vestiu uma roupa de sadhu na Índia e foi um grande missionário. Então, primeiro, eu faço capoeira porque gosto, sou mestre de capoeira, defendo a minha arte, faz bem ao corpo. A Bíblia diz que o exercício corporal para pouco aproveita. Então aproveite o pouco. Agora, existem coisas que é importante nós instruirmos as pessoas, o pastor Enzo e irmãos. Por exemplo, e as músicas de capoeira? Ah, Santo Antônio é protetor da barquinha de Noé. Nós, evangélicos, não cantamos essa música porque vai de encontro à nossa fé. E nós somos respeitados nas rodas de capoeira, porque os capoeiristas não querem saber qual é a sua religião, eles querem saber se você conhece, tem fundamento da sua arte, você sabe aplicar os golpes, sabe se comportar. Porque diferente de outras artes marciais, a capoeira envolve musicalidade, cultura, luta e o que nós uma questão lúdica. Não existe nenhum no mundo, viu, pessoal? Não existe no mundo nada que divulgue mais a língua portuguesa do que a capoeira. Você não entra nos países de cultura islâmica, por exemplo, países de ideologia comunista dizendo que é um missionário. Você não entra. Mas se você se declarar e provar que é um artista marcial ou um professor de capoeira, você entra. Seus alunos são obrigados a aprender língua portuguesa. Como no karatê você tem que aprender japonês, na capoeira muito pior, muito melhor, aliás, porque você tem que aprender mesmo a língua portuguesa. Pronto, já é uma barreira que foi quebrada. Seu aluno tem que aprender língua portuguesa. Conclusão, você pode evangelizar. Gente, eu conheço judeu convertido ao cristianismo através de conhecer a Cristo e a capoeira. A capoeira evangeliza? Não, ela é uma ferramenta. A mensagem não muda. Você falou de berimbau tocado em religião afro, né? Não se toca berimbau em religião afro. Em religião afro, o que se toca é atabaque. Agora, em palcos satanistas, louvando a Satanás, grupos de rock tocam guitarra. Quer dizer, então, que você não vai usar guitarra na igreja? Tocam piano. Sim, tem pessoas que são contra o uso de guitarra na igreja. Então, toca piano. Então, o que o berimbau é? O berimbau, na verdade, a palavra berimbau vem de uma outra palavra, porque é urucongo. O berimbau é um instrumento monocórdico, muito difícil de ser tocado, não é? Que pode ser usado, nós usamos na capoeira. Antigamente não existia, era só um tambor ou o berimbau de boca. Esse que vocês conhecem hoje é o berimbau de barriga. Tá certo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o pastor Enzo Perondini. Pastor, como que chegou aí essa ideia
de cuidar do corpo. O senhor já era convertido nessa época, quando o senhor começou a entrar na academia para exercitar o seu corpo e se tornar forte? Como que veio essa ideia de ser um fisiculturista e chegar a ser campeão mundial? Olha, Bispo, eu comecei no esporte muito cedo, né? Acho que com 5 anos eu comecei com luta também. Eu era praticante de judô, né? Sim. E competia judô até mais ou menos os 17 anos. E eu comecei a fazer um pouco de musculação para fortalecer e poder melhorar um pouco na performance do judô, na verdade. Só que todo mundo percebeu que eu era, assim, eu tinha uma genética muito boa e que eu ficava forte muito fácil. Então eu comecei a gostar do treinamento com peso. A princípio eu comecei a levantar peso, competir levantamento de peso. E eu conquistei também vários títulos no levantamento de peso. Eu fui campeão paulista, fui campeão brasileiro, recordista paulista, recordista brasileiro, fui campeão sul-americano, recordista sul-americano. Só que chegou num ponto que no levantamento de peso que para alcançar um recorde mundial, era uma diferença muito grande. Então eu entendi ali que o meu limite eu tinha alcançado. Era o que eu podia fazer dentro do levantamento de peso, eu tinha feito. Então eu quis mudar para o fisiculturismo, primeiro porque é muito mais fácil de conseguir patrocinadores, e segundo porque eu tinha uma genética diferenciada. Normalmente o levantador de peso é uma pessoa que tem um pouco mais de volume corporal, e eu era uma pessoa que eu tinha assim um corpo todo definido. Então todo mundo falava que eu estava no esporte errado. Então eu comecei a aprender um pouco ali sobre fisiculturismo, né? Fiz a minha primeira dieta, entrei na minha primeira competição e eu fui assim meio que atleta revelação. E aí comecei a fazer carreira dentro do fisiculturismo. Fui conquistando título por título e fui competindo até chegar no campeonato mundial. Sim. E o senhor já era cristão nessa época? Não, eu acredito que assim, o esporte me trouxe para Cristo, porque foi um período que eu fui morar nos Estados Unidos e eu era católico. Eu sou do interior, numa cidade chamada Serra Negra, e a maioria da população é tudo descendente de italiano, então católico como a maioria da cidade inteira. Acho que poucos eram crentes ali. Mas eu fui morar nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos eu passava sempre numa igreja no caminho da minha casa, uma igreja batista, e tinha uma mensagem na porta da igreja. Então eu comecei a passar toda sexta-feira para ver a mensagem, e eu entendia que aquela mensagem Deus estava falando comigo. Então foi o primeiro contato que eu tive, assim, com a palavra do Senhor, era aquela placa que ficava naquela igreja batista, que era trocada de sexta em sexta. E aquilo lá me despertou. Então, eu acho que o estilo de vida que o fisiculturista leva, porque a gente não bebe, a gente não tem vida social, então é uma vida super disciplinada. Então, faltava só Jesus na minha vida. E quando eu voltei dos Estados Unidos, por várias coisas que aconteceram, eu fui parar numa igreja, e ali naquela igreja eu entreguei a minha vida para Jesus e nunca mais abandonei. Encontrei o Jesus que eu queria. E aí o senhor continuou fazendo fisiculturismo ou quando entrou para a igreja parou? Não, eu continuei fazendo fisiculturismo até eu fui enfrentando aquela crise, né? Porque dentro do esporte do fisiculturismo existe o uso dos anabolizantes, que não tem como a gente competir sem usar os anabolizantes. Então eu sempre vivi essa crise, né? De ter que usar o anabolizante, de não parar o anabolizante. Então sempre foi aquela luta de não saber se era uma coisa que eu estava pecando ou não estava, porque a Bíblia não fala nada sobre isso, a gente não tem direção nenhuma a respeito disso. Então, assim, para eu ficar com a minha consciência mais tranquila, eu comecei a usar médicos. Então, eu sempre, depois de uma experiência negativa que eu tive também num campeonato, que eu tive quase um princípio de câncer de fígado, eu comecei a procurar auxílio médico, e esses médicos dos esportes, eles começaram a me auxiliar no uso correto, né? Porque a gente usava aquilo que a gente aprendia com troca de experiência entre atletas e aquilo que a gente lia, né? Então era pouco, assim, ainda mais na minha época, né? Era pouco o conhecimento que a gente tinha. Tá certo. Você pode fazer a sua pergunta aqui tanto para o pastor Roberto Cruvinel, mestre de capoeira, como também pastor Enzo Perondini, sobre a questão do fisiculturismo. Será que um cristão, quando ele cuida do corpo, será que ele não pode entrar assim, vamos chamar, numa vaidade de
de começar a idolatrar o seu corpo, né? De começar a amar. Inclusive é uma pergunta que eu vou fazer para o pastor Enzo daqui a pouquinho, sobre essa questão do amor, do zelo, do cuidado que a pessoa passa a ter para com o seu corpo, né? Aquela idolatria. O senhor se olhava no espelho muitas vezes, não se olhava, pastor? Então, o olhar no espelho, bispo, ele faz parte do trabalho do fisiculturista. Então, porque eu, e admirava, né? Você admirava. Não, como eu era um força. atleta de competição, eu era muito crítico com o meu corpo. Então, Sim. eu via, por exemplo, as partes que eu tinha que melhorar, eu conhecia os meus concorrentes. Então, eu trabalhava sempre no intuito de melhorar cada dia, de superar cada dia, porque eu era um atleta de competição. Eu ia ter que... É uma coisa assim, que eu sempre falei, que você ganha o Campeonato Paulista, você veste ali a camisa do estado, vai competir no Brasileiro. Ganha o Brasileiro, você veste a camisa da seleção brasileira e vai competir na Sul-América. Então você é Sim. representante do Brasil no Sul-Americano, depois você ganha o Sul-Americano, você é representante da América do Sul no Mundial. Então, sempre eu procurei superar, mas eu nunca tive essa questão da idolatria pelo corpo, mesmo porque Sim. quando eu converti bem no começo da minha carreira. Então, eu sempre entendi muito bem o que é o ego, o que é a vaidade, e eu sempre coloquei de lado isso, tentei sempre mortificar esse lado aí. Mas é uma coisa difícil, né? Para uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma igreja, que era um cristão, faz o fisiculturismo e ela é uma luta muito grande. O senhor concorda ou discorda? É uma luta, eu acho que tudo, né? Nós vivendo no mundo, a gente vai viver em luta sempre, porque tudo no mundo a gente anda na contramão, né? Nós somos uma contracultura. Mas o que eu entendo é que nós somos embaixadores do reino dos céus. Então, onde nós estamos, nós temos que glorificar a Deus naquilo que nós fazemos. Então, desde cedo, desde que eu me converti, eu sempre coloquei o bonezinho ali de atleta de Cristo, que nem o pastor Cruvinel falou, que nós temos uma abertura muito grande. Eu fui competir em vários países muçulmanos, com meu bonezinho de atleta de Cristo, com a minha Bíblia na mão. Sem ser preso. Sem ser preso. Sem ser preso. Sem ser preso, eles me respeitaram. Mesmo sendo cristão, por quê? Porque eu era um atleta de competição, porque eu era um campeão brasileiro, e assim, a experiência até que eu tive nos países muçulmanos, é que eles vinham ali o uniforme do Brasil, eles lembravam do Pelé. Então eles me tratavam super bem, até teve uma experiência que eu fui na Jordânia, competi na Jordânia, em Amman, e eu conheci aquele rei Hussein, porque ele viu a roupa do Brasil, ele chegou falando do Pelé. E ele começou a fazer algumas perguntas, tinha um tradutor ali, ele começou a fazer algumas perguntas, tal, e eu acabei conversando com o rei Hussein, o velho, né, que era o mais famoso. Então foram experiências, ele me convidou para jantar lá num palácio, lá que foi uma experiência assim tremenda, né? E eu sempre com meu bonezinho de atleta de Cristo e com a minha Bíblia na bolsa. Pastor, deixa eu fazer uma colocação. A Bíblia ensina, vós sois o sal da terra e luz do mundo. A igreja, gente, não precisa de sal, a igreja já tem Jesus. Então nós temos que, por exemplo, você pega um texto de Atos 17, Paulo entrando em Atenas tinha mais idolatria do que habitantes. Ele pega o altar ao Deus desconhecido e ele não chega assim e fala, bando de endemoniado. Não. Ele fala, tá vendo esse altar aqui de vocês? É sobre esse Deus que eu quero falar. Por exemplo, a minha camisa está escrito Jesus Cristo, mestre dos mestres. Embaixo está escrito, a minha cultura não atrapalha a minha fé, que é uma coisa que eu peguei lá do mestre Pedro Teles, lá de Brasília. Quer dizer, nós chegamos, a nossa postura é que vai diferenciar. Hoje eu não chego mais dando joelhada no nariz de ninguém, jogando gente na parede, não é? Porque a postura que nós temos como cristão fala mais alto do que a nossa pregação. Sim. Tá certo. Nós vamos a um break daqui um pouquinho e vamos ter aqui a participação dos nossos ouvintes. Pode mandar, já temos o áudio do Felipe aqui que faz uma pergunta para os nossos convidados de hoje. Você pode também emitir a sua opinião. Você acha que um cristão pode jogar capoeira e praticar artes marciais, né? Qual é a sua opinião aqui sobre o assunto de hoje? Você pode mandar suas perguntas, você pode também falar aqui com os nossos convidados, tá? Mande a sua pergunta para o pastor Enzo ou para o pastor Roberto. E qual é o número mesmo? 96504-9910, prefixo 11, 96504-9910. Pastor Roberto Cruvinel, tem mais aqui uma questão para o senhor. A revista Princípios Bíblicos, em 2018, ela editou uma matéria dizendo assim, ó, vamos lá, queria que o senhor respondesse aqui, ó. Tá. Uma análise, agora o seu tempo é mais curto agora, viu, pastor? Tá bom, o senhor tomou muito tempo no começo,
Né? Tá bom. O senhor não foi comedido nas suas palavras. Estou te olhando. Quando você faz assim, ó, eu paro. O senhor está falando disparadamente aqui. Eu vou reclamar com a diretoria aqui da rádio. Tá bom. Não pode ser dessa maneira. Então. Não, brincadeira. Vamos lá. Olha, uma análise em alguns textos bíblicos e o depoimento de um mestre de capoeira, a conclusão final é sua. Atividade física é uma bênção para a saúde. Nos dias atuais nunca foi tão necessário praticarmos algum esporte, principalmente na época da pandemia, isso tem sido demais. Além de avaliar o tipo de benefício físico-mental que o esporte irá nos proporcionar, precisamos também avaliar a influência espiritual. Então, segundo a revista, tem que avaliar a influência espiritual. A capoeira é uma extensão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura, popular, música, e hoje em dia é considerado o esporte nacional do Brasil. Mas, embora não defendam uma religião, como o senhor falou, e para muitos não tenha muito a ver com adoração, seria este esporte coerente para um cristão praticar? Vamos apresentar aqui alguns textos bíblicos, em seguida depoimentos do mestre da capoeira, e a conclusão final é sua. Tudo me é lícito, mas nem tudo é permitido. Então, hoje em dia, esse versículo é um dos mais usados, né, das pessoas que elas falam assim, quando elas querem se esquivar de alguma coisa, ó, eu não pratico porque tudo me é lícito, mas nem tudo é permitido. Então eu tenho certeza que não li ainda as participações do ouvinte, mas terá muito desse versículo, tudo me é lícito, mas nem tudo tudo me é permitido. Diz assim, também é outro texto, acaso não sabem vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós e que foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus no corpo de vocês. Inclusive, essa pergunta depois eu vou fazer para o pastor Enzo, sobre a questão do anabolizante, que ele citou aqui, se isso não estava destruindo o templo do Espírito Santo, conforme a Bíblia cita. Aí, vamos lá. O mestre decano, mais idoso, filho de Bimba, ainda vivo, decano de capoeira regional, médico, filósofo, pesquisador da capoeira, contribuiu recentemente com os interesses de observação sobre as questões da origem da capoeira. Estudando os ritmos do candomblé, percebeu que o ritmo básico logundedê, acho que é isso, né, pastor? Corresponde às batidas do pandeiro na capoeira. Podemos concluir, o candomblé é uma fonte mística, de onde brota a magia e da capoeira. Há grandes similitudes entre os movimentos da capoeira e os movimentos das danças dos rituais do candomblé. E outra semelhança no candomblé e o ritmo dos atabaques e o nexo entre os orixás e assim também na capoeira. O estilo do jogo acompanha a musicalidade do toque. A capoeira é o processo complexo constituído pela fusão ou caldeamento de fatores de várias origens. Dos africanos herdamos esses movimentos rituais fundamentais do candomblé. Diante disso, deixamos a resposta para você no final. Então responda aqui. O que você acha sobre isso aí? Então ele está fazendo essa pergunta. Porque a música... vamos lá, traduzindo isso aqui. Ó, eu vou no bar, eu vou lá beber e de repente eu percebi que a bebida me gerou um problema no fígado, um câncer no fígado, alguma coisa, uma cirrose, e de repente eu passo a ter... que lá passa a ser traumático para mim. Passar em bar passa a ser traumático. Então, eu fui da Umbanda, fui do candomblé. Aí eu estou na igreja, e aí a igreja ela tem esses toques dos atabaques, dos ritmos, eles não podem levar a pessoa a uma consciência de um passado ruim que ela passou na sua vida, de candomblé. Tem muita coisa na vida que pode levar a pessoa à consciência do passado, inclusive dirigir um carro no meio da rua. Pode. Então vamos lá, primeira coisa, influência da música, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, isso a Bíblia ensina. Porque o que pega pro evangélico é exatamente o ritmo musical que se assemelha ao ritmo do candomblé. Traduzindo para miúdos. Por isso que eu indico que você leia o livro Por Esta Cruz Te Matarei. Esse livro, o missionário passou um tempão para ganhar um índio, e esse índio fez numa espécie de ladainha um lamento, com esse lamento que deixou o missionário, que era de uma outra cultura, preocupado, e com esse lamento ele conseguiu ganhar praticamente a aldeia inteira. Então vamos lá, primeira coisa, um berimbau é um instrumento musical, um atabaque é um instrumento musical. Os ritmos, o mesmo ritmo, os mesmos acordes de violão que você pode adorar a Deus e cantar um hino da harpa cristã, você pode usar os mesmos acordes para desonrar a Deus. Então é somente um instrumento musical, ritmo é ritmo, nota musical é nota musical. Se o fato de ter origem africana, então não coma feijoada, não coma acarajé e não coma nada oriundo
da África, que, aliás, seria um grande preconceito. O acarajé não é da Bahia, pastor? Então, é da África. Muita gente diz que o acarajé é uma comida de santo, né? Mas quem é que inventou o feijão fradinho? Fala para mim. Não foi Deus? Então pronto, eu posso comer em paz em nome de Jesus e para a glória do Cordeiro. Aliás, eu gosto muito. Tem muita gente que atribui a Satanás coisa que não tem nada a ver. Outra coisa, o fato de ser africano quer dizer que tem a ver com magia? Gente, vamos lá. Você canta hino na igreja, e dá licença de eu falar, porque eu tenho idade para isso, que na verdade com ritmo de bolero, o mesmo ritmo de bolero, com ritmo de forró, não é? Canta ritmo de forró. Qual é a dificuldade de eu usar um instrumento musical, não é? Para louvar a Deus. Aliás, gente, existem músicas na capoeira que nem são evangélicas e nem são de religião nenhuma. Paranauê, Paranauê, Paraná. Eu posso cantar assim, Paranauê, Paranauê, Paraná. E eu vou te dizer, Paraná, Jesus quer te salvar, Paraná. E todo mundo vai repetir, Paranauê. Sabe como é que eu evangelizei uma vez? Cheguei no meio do pessoal bebendo, entrei no meio deles e falei, ó, vamos jogar uma capoeira. Falei, vamos fazer uma vadiagem, que é um jogo tranquilo. Quem é ele? Olha ele que Qual o nome, vadiagem? A palavra vadiagem não é de vadio, desocupado. A palavra vadiagem é uma questão de idiosincrasia, né, irmãos? A palavra vadiagem significa que você vai fazer um jogo sem confusão, se divertindo. Era isso que os antigos falavam. E aí, eu entrei lá no meio do pessoal e cantei assim, ó. Vou contar uma história que mudou meu coração. Vou falar de Jesus Cristo, vou falar de Jesus Cristo que me deu a salvação, minha vida era perdida. E comecei a contar minha história e cantei, e viva meu Deus, e todo mundo, e viva meu Deus, camarada. Então, é um instrumento, a capoeira, como esporte, é um instrumento para eu levar a mensagem correta. Aí você me pergunta, mas e os toques de berimbau? São Bento Grande, São Bento Pequeno? Então vamos lá, irmãos. Isso é somente um nome de um toque. Se você acha que está errado, se um dia te oferecerem um emprego na Santa Efigênia, não aceita, porque é o nome de uma santa. Se você estiver doente, não vá ao hospital chamado Santa Marcelina, porque também é um nome católico. É somente um nome. Aliás, mude do estado de São Paulo, porque também é católico. Então, irmão, eu estou no mundo, mas o mundo não está em mim. Eu jogo capoeira. Quando eu chego, todo mundo me respeita. O mestre Cruvinel chegou. E eles ainda dizem assim, ele é pastor. Acabei de receber agora um pedido de um contramestre para ir lá orar pelos alunos dele. Acabei de receber uma mensagem de um contramestre da Universal para ir no Grande Templo, daí participar de uma aula dele. Acabei de receber agora, capaz dele até... Então, o que acontece? Onde muita gente não chega, a gente chega. Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus em 3 eventos nossos? Mais de 100. Tem igreja que passa um ano inteiro, ninguém aceita Jesus. Bom dia, bispo. Bom dia, Wesley. Bom dia, convidados. Porém, e a misticidade que alguns países e mestres, assim como em alguns ramos da yoga? Faz aqui uma pergunta para a gente responder daqui a pouquinho. Rapidinho. Rapidinho. Tem muito pastor que faz mística com coisa que não tem nada a ver. A água santa, óleo santo, um ou outro dentro de um conjunto geral. Tá certo. O Rogério de Poá, São Paulo. Achei muito legal esse tema e a participação do pastor galerista. A capoeira era uma dança praticada pelos adeptos dos cultos lorumbas da África, principalmente as aldeias de culto Xangô e Ogum. Mas não é por isso que é um ato religioso, e sim um ato cultural. Não vejo mal algum em um cristão praticar, uma vez que é apenas um esporte. Concorda com o Rogério de Poá? Eu não concordo que essas danças africanas, é óbvio que os africanos tinham religiões animistas, politeístas, porém as danças eram questões culturais. Inclusive a dança da zebra tinha a ver com a puberdade do praticante, aquele momento, era um momento específico na vida dele, né? Agora, a capoeira é brasileira de influência africana, porque ela não nasceu em outros países. Tá certo. Edith de Mogi acredita que pode, mas não sabe se pode. Ela acredita que pode, mas não sabe se pode. Érica, tema muito interessante. Vou esperar aqui o final do programa. Estou ligadinha na rádio. E tem muitas aqui, né? O Márcio também, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Então, o irmão pode fazer
Então o irmão pode lutar, pode então dançar no carnaval, o carnaval gospel. Irmãos, essas lutas e os preconceitos, como no nosso, que vai para o pó da terra, nossa alma, pois o mundo não é um portão aberto. Fazíamos de tudo que o mundo fazia e conhecemos a verdade, ela nos libertou. Então, carnaval, o Márcio, ele está perguntando se pode então fazer um carnaval cristão. Mas é o seguinte, primeiro, eu já falei aqui que não existe capoeira gospel. Tem gente que usa essa nomenclatura, eu não gosto, porque senão se admite outro tipo de capoeira. É uma arte marcial, é uma cultura. Agora, meu irmão, a pessoa pode fazer o que ela quiser da vida, tudo tem consequência, Gálatas 6:7. Você comparar o carnaval, por exemplo, então o irmão não pode subir e colocar cadeiras ao púlpito é de orientação pagã, quer dizer então que sua igreja é pagã por fazer isso? Deus é mais misericordioso que o ser humano, irmão. Casar de branco. Casar de branco. Onde é que está escrito que casar de branco é bíblico? Aonde está? É pagão. É pagão. Então o que acontece? As pessoas, às vezes, por falta de instrução. O que é carnaval? Carnaval é uma festa da carne. Então eu não me oriento para uma festa da carne. Eu estou falando de um esporte, não estou falando de nada lascivo. Aliás, se alguém chegar com lascívia dentro de um treinamento meu, eu vou pedir volta para casa, se troca direitinho para vir treinar. Tá certo. Pastor, aqui tem uma pergunta que ele não cita o nome. Vamos lá. Graça e paz, a capoeira faz parte de nós. Sou pastor através da capoeira, fui salvo reconhecendo Jesus. Hoje sou um inserido na capoeira e evangeliza muito. Pergunto pro surdo o que é capoeira. Capoeira é luta, não é religião, é um jogo de camarada. Ou pode ser mais apertado. Procure um mestre que seja bom e respeitável. Treine. Exatamente. A sociedade de capoeira sabe que é mentira e que é verdade, respeitável. Eu estou lendo conforme está aqui. Não, mas eu sei quem falou isso, que ele mandou para mim também. Mandou para o senhor? Quem mandou para mim foi o pastor Edmar, do Gunga Dourado. Do Gunga Dourado. De fato, assim, ó, não tem pastores estranhos? Existe ou não existe? Jesus tinha 12, um era um demônio no meio de 100, quantos não tem? Então pode ter um mestre de capoeira, eu já vi de mestre de capoeira, mestre dizer assim, ó, para você ser capoeirista de Angola, você tem que ser da religião afro. Onde está esse fundamento? Não existe, isso não existe. Então é só procurar uma pessoa séria para poder treinar. Gente, o que nós tiramos de crianças da rua, o contramestre cibernético que faz um trabalho lá com crianças no Heliópolis, o pessoal lá o Busca Longe que faz um trabalho ali em Guarulhos, esses irmãos que fazem um trabalho de graça para tirar crianças da rua e compartilhar a fé com eles. Pastor Enzo, sobre artes marciais, tem um irmão aqui que ele falou que leva as pessoas assim muitas vezes para um lado assim de ira, né? De bater na pessoa. O que a pessoa deve fazer assim, por exemplo, o cristão que quer fazer artes marciais? Qual é o seu conselho para que ele faça arte marcial, tendo aquilo como esporte, como exercício, e não como um método de agressão, de ser uma pessoa agressiva, de ser uma pessoa que briga na rua? O senhor que já passou por artes marciais, qual é o conselho, a orientação que o senhor daria para um evangélico que quer fazer artes marciais? Eu acho que a questão de brigar na rua, ou usar a arte marcial como um meio, de ferir ou machucar as outras pessoas, eu acho que não tem nada de cristão nisso, né? O cristão ele tem que usar isso como meio de evangelismo e como autodefesa também. Porque nós entendemos que, biblicamente, tanto a nação de Israel era uma nação de guerra, né? A gente vê Josué ali guerreando, e como o pastor Cruvinel falou, Jesus ele mandou comprar espada, e quando ali foram subjugar Jesus, todos estavam com espada, porque eles perguntaram assim, feriremos a espada? E Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco. Então, uma questão, assim, eu acho que a autodefesa, você saber uma luta e você poder defender a tua família, eu acho que é uma coisa útil, eu acho que é uma coisa bíblica, né? Porque nós temos que preservar ali, cuidar da nossa família, eu acho que é um dever, principalmente do marido, e eu acho que também é um meio de evangelismo. Eu não vejo, assim, um cristão que nasceu de novo, ele tem esse espírito de violência dentro dele. Eu acho que nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é um espírito de amor, né? Tá certo. Eu queria saber, bispo, será que o pastor já precisou se defender usando? Já precisou? Boa pergunta. Já precisou?
Já. Não, mas não, peraí, não era só ajoelhar. Jesus protege a gente, porque Jesus protege. Sim. Mas ele pode permitir que você se defenda? Pode, claro. Ah, Claro. tá bom. Então tá bom. Com certeza. E pastor, o jovem tá ali, muitas vezes é magrinho, né? Por exemplo, eu me lembro quando eu tinha 16 anos, o pessoal queria me apelidar de magrão, de vareta, porque eu cresci muito, né? E era muito magro, aparecia até os ossinhos do meu peito, né? Aí eu falei, vou entrar numa academia, né? E comecei a fazer exercício e eu percebi que o negócio ia demorar muito e eu ia ter que levantar muito peso para ficar musculoso. Aí fui lá, tomei um anabolizante, cheguei a tomar algum tempo, né? E realmente, 6 meses, né? Aquilo aumentou em demasia. O uso de anabolizante, né? É uma coisa que, como eu falei que ia perguntar para o senhor, é aquele que destrói o templo do Espírito Santo, Deus destruirá. Uma coisa que faz mal para o corpo, né? Qual a orientação que você daria assim, para uma pessoa que está fazendo exercício, entrando na academia e ela quer usar o anabolizante para dar uma força, né? Uma forcinha para ir mais rápido, né? As pessoas gostam, né, da coisa mais rápida. O que o senhor falaria para essa pessoa? Então, eu entendo o anabolizante, bispo, como qualquer outro medicamento, né? Ele tem seus fins medicinais. O problema é o abuso. É a mesma coisa que o pastor Cruvinel citou de comer uma feijoada. Você comer um pratinho, um pouquinho de feijoada não vai te fazer mal. Você comer uma cumbuca de feijoada vai te fazer mal. Então, eu acredito assim, que a pessoa que ela quer fazer uso de anabolizante, a primeira coisa que ela tem que procurar é um médico do esporte que vai fazer exames e que vai fazer uma avaliação se realmente ela necessita do uso. Por exemplo, no meu caso, hoje eu tenho 58 anos. Não tem como eu praticar um esporte, por exemplo, sem uma reposição hormonal. É praticamente impossível. Então, o que eu fiz? Eu procurei um médico do esporte que me orientou, que receitou e que me deu aquilo que eu precisava tomar. Então, você vê o lado do anabolizante, o lado do uso assim indiscriminado e o lado bom, que é o uso receitado por um médico que estudou, que está preparado para saber aquilo que vai ser bom para o teu corpo. Tá certo. Nós vamos aí ao break da emissora agora. Antes, vamos ouvir o áudio do Felipe. Vamos ver o que o Felipe ele está falando aqui para nós. Parece que ele faz uma colocação e ele faz uma pergunta que será respondida pelos nossos convidados no outro bloco. Você que está ligando o rádio agora, está passando aí pelas emissoras de rádio, você que ingressou no YouTube, no Facebook, no canal Amor e Graça, a pergunta de hoje é a seguinte: o cristão pode jogar capoeira e praticar artes marciais? Por exemplo, você é aquela pessoa que vê às vezes a luta como uma coisa agressiva, né? Uma coisa que você não gosta, e você acha que isso interfere na sua fé? Ou você, quando ouve a capoeira, o gingado da capoeira e se lembra ali do centro espírita que você participava e você fala, meu Deus, isso não pode ser de Cristo. Qual é a sua ideia sobre isso? Você pensa o que sobre artes marciais, sobre capoeira? Você tem uma dúvida, quer fazer uma pergunta? Você tem mais meia hora para você mandar a sua pergunta aqui para os nossos convidados, porque nós temos apenas mais meia hora aqui de participação deles. Então nós vamos a essa pergunta, depois a rádio vai passar os seus prefixos, né? E nós voltamos depois da segunda hora com você. Vamos ouvir o áudio do Felipe? Pode tocar aí. Olá, Bispo Emerson Viana, Felipe Talismã, aqui da cidade de Santa Isabel. Acredito que sim, que todo crente tem que aprender, ok? Todo cristão tem que aprender capoeira, artes marciais. Se for para o seu uso pessoal, tudo bem. Agora, para ficar tirando uma com a cara dos outros na rua não é bom. Porque, por exemplo, eu sou nervoso, eu já tenho tique do nervo. E qualquer coisinha já quero ir para cima. Já para mim já não dá nem capoeira nem artes marciais. Eu prefiro ficar na neutralidade. Você entendeu? Porque tem cristão aí que faz cada besteira da vida e quer ver o mundo para cima da lua. Isso não. Eu acredito que se for para o uso pessoal, sim. Agora, se não for, que essa pessoa vigia, porque se ela acabar matando uma pessoa no golpe, ela pode pagar grandes consequências nisso. Eu, Felipe Talismã, apoio sim essa ideia no meio dos cristãos. Tá certo, tá aí a participação do Felipe. Nós vamos comentar sobre isso daqui um pouquinho. O pessoal aqui tá achando graça aí, né? E essa pergunta é boa, né? Muito boa a pergunta do Felipe, porque... E aí, eu tenho já uma tendência, lá que eu trabalho na psicologia, eu tenho um temperamento colérico, né? Então eu tenho um temperamento colérico, eu já sou meio nervoso.
E aí eu vou lá fazer arte marcial. Beleza, tá ali, eu aprendo com o meu mestre, que eu tenho que manter a calma, que eu não posso agir assim com as pessoas lá de fora, todo esse entendimento. Mas, pô, o cara pisa no meu calo, bate no meu carro, xinga minha mulher, xinga minha mãe. Ah, rapaz, eu sou evangélico, mas esqueci que eu sou evangélico nessa hora. Aí viro no Giraia. Aí o mestre vai trabalhar exatamente isso. Qualquer arte marcial séria, viu, meu irmão, vai trabalhar exatamente isso. Tá, E ai desse nervoso se ele fica muito nervoso lá no treinamento. Mas tudo bem, lá ele é uma coisa, mas pisou no meu calo, de repente, pum. Bom, a gente vai responder a pergunta do Felipe daqui um pouquinho. É isso aí, de volta com você. Falei que o break era rapidinho. Agora nós temos aqui a nossa última meia hora de entrevista aqui com os nossos convidados de hoje. Hoje estamos falando sobre artes marciais e também a dança da capoeira. Pastor Roberto Cruvinel, que todos tinham assim ele como um santo, homem do rei Irene Tuquírio, né? O homem que, assim, um mestre, né, de teologia, né? Sim. E aí, agora descobriram que o pastor Roberto Cruvinel é capoeirista, né? Então muitos corações quebrados, né? Mas a primeira coisa é o seguinte, ó. Primeira coisa, você não leia a Bíblia, vou te dar um conselho, não leia a Bíblia romanticamente, porque senão você vai ter problemas. Por exemplo, a crucificação não foi fácil, não foi uma coisa romântica. Jesus no Getsemane também não foi fácil. Ao dizer que você deixa de ser santo por praticar um esporte é uma temeridade. É uma temeridade. Mesmo porque você pega o apóstolo Paulo olhando os camaradas correndo no estádio e diz, eles correm por uma coroa corruptível e nós por uma incorruptível. Ele tá denegrindo o pessoal que está correndo? Eu acho que não. E naquela época se corria nu, banhado de óleo, era uma corrida grega. Então, irmãos, olha, conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Eu estou aqui citando livros, textos bíblicos, não é? Por exemplo, tem muita gente que fala assim, isso daí é do mundo, e você é da lua, é da onde? Eu pergunto, não, é sério, gente. As coisas, essa frase realmente, isso é do mundo, mas tudo é do mundo. O que a Bíblia diz, não é do mundo. O que a Bíblia diz é, não ameis o mundo. Uma outra coisa, Jesus, lá no Evangelho de João, é bom ler a Bíblia é bom, viu? Faz bem para a saúde. No Evangelho de João, Jesus diz assim, eu não quero que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então você pega Jesus indo numa festa no Evangelho de João, numa festa, transformando água em vinho, tá lá escrito. Ou ele transformou em quê? Então, sabe o que acontece, meus irmãos? Eu sou praticante de esportes. Há poucos dias um rapaz perdeu o irmão dele teve um infarto, morreu. Ele começou a procurar um programa, me encontrou numa outra emissora. E ele não era evangélico. Quando ele ouviu falar que eu dou aula de capoeira, e dou aula de capoeira toda quarta-feira, você pode chegar lá para treinar comigo. Ele foi, sabe o que aconteceu? 2 aulas, ele foi para a igreja. Chegou na igreja, ouviu a palavra do evangelho, aceitou Jesus, no outro dia de manhã estava levantando a Bíblia na igreja. Agora, tem gente que prega, faz cruzada, canta um monte de coisa que não tem nada a ver, nem da igreja, recebe aí o cumprimento do varão, isso daí está na Bíblia? Chuta que é macumba, quer dizer que você vai para a igreja para ser doutrinado numa música que não tem nada a ver com o evangelho? Fala sério, hein? Bom, vamos lá, o pastor Cruvinel se empolga, a gente não pode brincar com ele aqui que ele se empolga, né? Mas é que tem pra dar, né, irmão? Ele se empolga e fica com... Nós nem respondemos a pergunta ainda do Felipe Talismã, quero que o senhor responda a pergunta e também o pastor Enzo responda a questão. Você vê aqui que ele colocou que às vezes a pessoa ela tem uma tendência, né, por exemplo, temperamento colérico, então ela já tem aquele pavio mais curto. E aí, às vezes até lá numa academia ela pode se restringir, ela pode ficar ali mais calma, mas ela tem um sério ímpeto para ignorância, para briga. O que vocês falariam para uma pessoa assim? Seria viável ela fazer academia, não fazer, ela treinar lutas marciais, não treinar? Vamos começar com o pastor. O senhor já falou demais, pastor Cruvinel. Vamos começar com o pastor Enzo. E aí, pastor, essa boa pergunta do Felipe, né? Então, pastor, eu penso assim, né? Se vai prejudicar talvez a pessoa, porque eu não consigo assim enxergar uma pessoa que nasceu de novo com esse espírito colérico, agressivo, mesmo porque a Bíblia fala que nós temos que ser pacificadores. Agora, se vai fazer mal para a pessoa, tem tanto esporte, ela pode procurar qualquer um esporte, não precisa necessariamente ser arte marcial.
Ela pode... Eu não acho que até em outro esporte a pessoa também poderia sair um pouco de si. Até no jogo de xadrez ou no jogo de dominó, ela poderia perder a cabeça e partir para a ignorância, né? Acho que qualquer... Você quer ver se o camarada é crente? Dá uma bola de futebol na frente dele. Ixi, então não sou crente. Não, porque coloca... Não. Então lascou. Não, coloca uma bola de futebol e deixa ele jogar. Porque lá na igreja, aleluia, louvado seja Deus. Aí ele vai lá pra jogar futebol. No futebol. Senta o pé no Wesley, meio. passa essa bola, Wesley. Quando não fala palavrão. Sim. Entendeu? Quem é crente, irmão, é crente em qualquer lugar. Verdade. Eu tenho uma... Assim, não precisa nem ser evangélico. Então lascou, Wesley. Não precisa nem ser evangélico. Porque assim, ó, uma das Então filosofias... eu acabei de ser excluído do reino dos céus. Você fala palavrão? Às vezes dá. Misericórdia, Jesus. Às vezes eu chamo. Burro é palavrão, não, né? Faça isso aqui logo. Mas olha, é o seguinte, ó. É o seguinte, uma das filosofias de qualquer arte marcial, qualquer uma, é o autocontrole. Porque se você perder o controle numa situação de combate, por mais treinado que você seja, você apanha. Por mais treinamento que você tenha, se você perder o controle e tratar a questão emocional, você vai apanhar ou fazer uma grande bobagem. Então, o autocontrole é treinado. Muita gente com problemas emocionais, era muito violento, nervoso, foi tratado em academias de judô, de capoeira, de Muay Thai. Agora depende muito do mestre, porque tem professores que eles eles já induzem a violência. Esses camaradas têm que ser execrados do nosso meio. Pastor Enzo, a pergunta do nosso amigo, o que o senhor pensa sobre essa pergunta? Da violência? De a pessoa às vezes perder a cabeça, né? Felipe. Então, bispo, é assim, ó, eu era uma pessoa violenta, muito violenta, era briguento. Quem me conhece assim antes da minha conversão, sabe que a pessoa olhou para o meu lado, já dependendo do jeito que ela olhasse para mim, já ia apanhar. Eu era uma pessoa violenta. Rapaz, eu luto desde... nem olhar para ele, então. Eu fazia a luta Imagine o homem parecendo um touro, né? Eu fazia a luta desde os 5 anos de idade. Eu comecei com judô, então eu fiz luta e era forte. Então eu era uma pessoa muito violenta, muito violenta. A partir do momento que eu me converti, eu nunca mais briguei e nunca mais fui violento com ninguém. Então, acho que a pessoa que ela nasceu de novo, ela não tem esse espírito de violência. Ela vai ter os frutos do Espírito. Paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade, benignidade e domínio próprio. Amém? E se ela passar para o outro lado, nas obras da carne, ela peca. Amém? Ela está em pecado. Então, eu acho que esse espírito de violência não cabe na vida de um crente. Tá certo. A glória de Carapicuíba... Olha aí, pastor Cruvinel, tem uma boa aqui pro senhor. Ó. Bom dia, pastores. Eu, Glória de Carapicuíba, entendi muito bem a explicação dos pastores sobre capoeira e arte marcial. Por falta de instrução, muitos evangélicos costumam espiritualizar tudo. Isso, eles acabam espiritualizando tudo, e isso é muito ruim. A partir de hoje, eu penso diferente do que pensava antes da explicação dos abençoados pastores. Ganhei meu dia. Que estão trazendo hoje. Muita paz para vocês. Então, olha, é a questão, né, pastor Cruvinel? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Vamos mudar um pouquinho agora o foco da questão da espiritualidade. Será que eu posso espiritualizar tudo? Porque é uma frase que eu até brinco lá na igreja. Quando a pessoa não gosta de uma coisa, é do mundo. Mas caramba, tudo é do mundo. Nada que é de Marte, é da Lua, é de Plutão, é de Saturno. Eu ganhei meu dia hoje. Louvo a Deus pelo seu programa, meu amigo. Porque assim, a instrução liberta, conhecimento liberta. O senhor vê, eu não posso ser hipócrita. Se eu acho que o toque lá da capoeira São Bento Grande, então não vá no Hospital Santa Marcelina. Mas é lá que você trata. Não, quero ir no outro, quero ir no hospital... Hospital Jesus Cristo, aí eu posso ir. Não, mas não vou trabalhar na Santa Efigênia. Não tem a ver, meus irmãos. Se você vai na cidade do interior, só tem a Santa Casa, você não pode ir, não porque vai, a Santa Casa exatamente. é misericórdia. Então é o seguinte, irmãos, capoeira não tem religião. Por exemplo, um dojo de karatê. Totalmente consagrado. Existem mestres que reverenciam ancestrais, também no Kung Fu. Entendeu? Agora, eu tenho um aluno que é Shifu, formado meu em teologia, ele é bacharel em teologia pelo meu seminário, ele é mestre de Kung Fu, é pastor, é crente. E quantas pessoas ele já levou até Cristo, compartilhou? Essa que é a questão. Então eu preciso da capoeira para evangelizar? Lógico que não.
Lógico que não. Irmãos, quantas vezes nós evangelizamos pessoas, por exemplo, eu gosto muito do Pregador Lu. Pregador Lu no rap. Fala sério, as letras daquele moço são evangélicas. Não é melhor que muita coisa que a gente ouve por aí. Ah, mas os ritmos, você quer ver? Castelo é forte, é nosso Deus. É um hino. Conta-se que Lutero tirou a melodia de cervejaria. Quantos hinos da harpa tem melodia secular? Entendeu? Então, gente, a gente tem que crescer, né? Isso aí. Pastor Enzo, tem uma pergunta pro senhor aqui, hein? Ih, rapaz, olha que bom, hein? Tiago de São Miguel Paulista. Bom dia, bispo, a graça e paz. Hoje o tema foi maravilhoso, uma benção. Tanto que eu tenho um primo, aí, pastor Cruvinel, que ele era traficante, se converteu para o evangelho, hoje ele dá aula na igreja de MMA. Maravilha. E muitas crianças adolescentes são alcançadas, logo suas famílias também, pais e irmãos. A minha pergunta é para o pastor Enzo, fisiculturista. Como ele se dava para o assédio das mulheres, porque acredito que tinha muitas mulheres que cantavam, pastor, né? Trazendo as situações às vezes até constrangedoras. Como é que ficou essa questão do assédio? Olha, quando eu me converti, eu tinha um pastor que ele falava o seguinte, que ele foi meu mentor. Ele falava, você tem um chamado ministerial, você um dia vai ser pastor, eu vou te dar um conselho, fuja das duas barras, da barra do ouro e da barra da saia. Então isso ficou no meu espírito. Então eu já na minha profissão, né, de dar aula, eu já dei aula para as paniquetes, eu já dei aula para as mulheres mais lindas do Brasil e nunca... Porque eu acho assim, se os seus olhos forem bons, né, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, o teu corpo será trevas. Então eu fui 7 anos pastor solteiro. Eu era o único pastor solteiro do Bola de Neve inteiro. Então, assim, eu era o candidato perfeito para a maioria das solteiras, para elas criarem aquela ilusão de casar com o pastor. Expectativa? Não, então eu passei, assim, situações, pastor Cruvinel, mais desagradáveis possíveis. Pastor, eles são 4 barras, viu? Barra de ouro, barra de saia, barra de tribunal e São João da Barra. Foge das 4. É verdade. Então eu, assim, quando tinha uma competição, por exemplo, que aquela mulherada estava tudo cheia de hormônio e tal, eu ia pro local da competição, eu competia, eu pegava o meu troféuzinho, eu ia pro meu quarto e me trancava. Eu não participava de festa, nunca participei, nunca gostei. Eu moro em São Paulo, eu mudei aqui para São Paulo no ano de 96. Eu nunca saí numa noite, eu nunca participei de uma balada. Porque eu acho que, assim, a vida de atleta não cabe esse tipo de comportamento. Nós temos, assim, um estilo de vida. Então, é dormir cedo, é acordar cedo, é se alimentar bem, é fazer os exercícios. Eu também sempre levei a minha vida espiritual com a disciplina que eu levava a vida física, né, no esporte, eu também levei a minha vida espiritual. Então, todo o meu tempo que eu posso, eu gasto com leitura bíblica, com bons livros, com oração, atendendo o pessoal da igreja, atendendo pessoas que estão necessitadas. Então, assim, eu sempre ocupei meu tempo. E quando eu era solteiro, era a mesma coisa. A minha casa, por exemplo, eu nunca recebi mulher em casa, por exemplo, sozinho. Então, eu tinha um grupo, uma equipe que trabalhava comigo ministerialmente, por eu ser pastor solteiro. Então, eu tinha alguns companheiros ministeriais e algumas companheiras ministeriais também. Então, eu sempre me cerquei e nunca dei, assim, é como a Bíblia fala, fuja da aparência do mal. Eu nunca dei chance para o mal ele me alcançar. E pastor Enzo, o Ademir da Igreja Batista, ele pergunta aqui de Itapevi, ele pergunta se tem idade para, por exemplo, no futebol, a partir dos 15, 16 anos, você já tem que estar ingressando num clube para você se tornar um profissional. Tem idade para começar as artes marciais? Para ser um campeão, para ser uma pessoa? Não tem idade. Eu acredito assim, qualquer idade você pode praticar qualquer tipo de esporte, né? No fisiculturismo eu conheço alguns atletas, porque é dividido por categorias, né? Então tem ali a sênior, depois passa a Master 1, Master 2, então é dividido por idade, é dividido por categoria de peso. E as artes marciais também não. A pessoa ela pode ter aí uma idade e treinar com o pastor Cruvinel, que ele vai saber como aplicar ali todo o treinamento e adequar esse treinamento para uma pessoa de terceira idade. Sim. A Eni pergunta aqui ao pastor Cruvinel, gostaria de saber dos pastores se as mulheres aprendem a se defender dos maridos violentos nas artes marciais. Aprendem sim.
Na verdade, existem treinamentos específicos. Primeiro tem a Lei Maria da Penha aí, né? Denuncie. Violência, denuncie. Agora, você aprende a autodefesa em qualquer situação. Mas não, por exemplo, uma torção, uma imobilização. Tem muita gente que acha que capoeira não tem isso, né? E meu mestre Carapau, veio do judô, era faixa preta de judô. Então nós treinamos. Eu vim do Hapkido também. Então ensinamos sim, em determinado nível, esse tipo de defesa. A capoeira, ela tem contato físico? Tem não, contato físico. Mas um chega a chutar o outro? Alguma coisa assim? Você vê muito capoeira de apresentação, mas também tem campeonatos com golpes. Os golpes têm regras, você não pode chutar na cabeça, não pode dar uma ponteira, uma cabeçada. Mas existem, movimentos, por exemplo, como desequilibrantes, traumatizantes, golpes entrando, como o pessoal chama bênção, né? Entrando, tem o martelo, que acho que é o Mawashi-giri do karatê, se não me falha a memória. Golpes com o peito do pé, com a sola do pé, golpes de mão, inclusive, tesouras. Tem todos esses movimentos assim, dependendo do estilo, né? Porque na capoeira Angola já é mais lúdico, não é? Mas capoeira regional, com o mestre Bimba, colocou alguns movimentos de savate. Na capoeira que nós ensinamos, que eu ensino, tem contato sim. Tá, Tem que ter um pouco. Né? Tem. Principalmente você sentir o toque, né? Camila Xavier pergunta aqui, surgiu uma dúvida. Já ouvi dizer que as pessoas estão adaptando coisas do mundo dentro das igrejas, como Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, São João, Balada Gospel, entre outros. Será que a capoeira também não seria uma dessas manifestações? Não, primeiro que a capoeira não é gospel. Então não tem capoeira gospel. Tem irmãos que capoeira, eles colocam esse nome, mas a capoeira não tem religião. Capoeira é um esporte. Agora, eu administro meu esporte de acordo com a minha vivência. Nós falamos muito sobre vivência em capoeira. Eu canto aquilo que é do meu dia a dia. Eu canto músicas que também não afrontam a fé. Entendeu? Agora, o berimbau é um instrumento musical. Eu não toco hino em roda de capoeira, mas se eu quisesse usar o berimbau, ou mesmo... Qual a diferença do atabaque e a tumbadora? Qual a diferença? Quem tem tumbadora na igreja? Qual é a diferença? É só o nome, né? Porque o som praticamente, não é? Os puristas dizem, tem diferença de timbre e tudo mais, mas... Tem áudio? Tem áudio do... a Marisa, ela faz uma pergunta, amo as direções dadas pelo pastor Cruvinel. Rapaz, não conheço outros convidados, porém, vindo da parte do bispo, houve uma seleção de bons líderes. O Cruvinel é conhecedor da palavra e seu testemunho é incrível. Parabéns, bispo. Particularmente, eu não gosto de esportes agressivos, porém, creio que como autodefesa é válido e não vejo mal nenhum nisso. Opinião da Marisa. Legal. Mas você vê que a capoeira, diferente das outras artes marciais, a capoeira não é só autodefesa, tem uma questão cultural envolvida. Você sabe que a roda de capoeira é patrimônio cultural da humanidade. Foi tomado, patrimônio cultural da humanidade. Tá certo, vamos ouvir o último áudio de hoje aqui dos nossos ouvintes. Caio, vamos lá. Um aplicativo completo feito para você. Baixe agora pelo Pai de São Bernardo, Digite Adore Mais FM. a Bíblia fala que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Que já cita, alguém vai citar aí, né? Em relação da capoeira e tal. Os convidados hoje falou que Jesus mandou comprar espada, né? Sim, Jesus mandou comprar espada, mas Jesus não mandou lutar capoeira, Jesus não mandou praticar artes marciais. Eu acho que isso é muito questão de querer trazer a coisa do mundo para dentro da igreja. É capoeira gospel, é forró gospel, é black gospel, é balada gospel, né? Eu acho que é muito prejudicial, né? Temos várias congregações para vários tipos de pessoas, né? Eu ando de skate, eu sou tal, eu vou lá pra bola de neve, que lá o pessoal é mais descolado, né, tal. E isso não é perguntar aí pros convidados. É isso aí, tá? Então a participação do Caio. Ô, pastor Cruvinel, se a gente for nessa linha do Caio, tudo é do mundo, Não, né? Não tem nada que é trazido para a igreja que não seja do mundo. Até a roupa que a gente entra na igreja, ela vem do mundo para a igreja. Os bancos que a gente faz, antes de eles estarem lá na igreja, eles estavam no mundo, depois vieram para a igreja. Os instrumentos musicais, todos os ritmos, antes de serem cantados na igreja,
eles foram cantados em outros ritmos do mundo. Aí que tá. É o que eu coloquei aqui. Eu escrevi aqui anacronismo. Então ele tenta colocar na Bíblia algo que é de agora. Por exemplo, você quer ver? Pregador diz assim: recebereis poder, dinamite. O Nobel não tinha nem nascido, nem inventado dinamite, tem nada a ver. Porque Deus não, é tipo o casamento, o pastor. Usar gravata, por exemplo. Nós tivemos aqui um bate-papo outro dia. Nós tivemos um bate-papo outro dia sobre a questão do casamento e perguntamos se a certidão de casamento se não é pecado. Mas espera, o casamento civil ele começou em 1885. Ou seja, não existia, na época de Jesus não existia casamento então, isso é no civil. Então quer dizer que o homem cria uma coisa e é pecado. Não, Jesus não mandou usar gravata. Então por que muitos lugares não existia gravata na época de Jesus? Aliás, o que é a gravata? Não é um símbolo fálico? Sim. Minha filha é formada em moda, tem uma filha formada em moda, e aí que tá. Tem uma visão que aquilo é um símbolo fálico ou a questão europeia que não tem nada a ver com... Agora, aí tá, não, Jesus mandou usar gravata. Então, o terno, antes de ir pra igreja, ele foi criado como uma moda. Era moda do terno. Então, sabe o que acontece? Então, quer dizer que eu tô trazendo moda pra igreja. Então, esse conceito de... colocar na Bíblia o que não tem. Trazer coisas do mundo pra igreja, isso aí, tudo que tá dentro da igreja é trazido do mundo. Quem quiser conhecer a capoeira hoje, Rua Igaraúna 55, vai lá me visitar. Ou me segue no Instagram, @Roberto Cruvinel. Eu sou pastor, sou diretor de um seminário, dou curso teológico, tenho alunos em vários países, mas eu uso a minha arte primeiro para meu benefício no sentido de saúde, para o benefício dos meus alunos e também dando uma profissão aos meus alunos, que eu estou dando uma profissão. E além disso, meus queridos, eu tenho a possibilidade de evangelizá-los. Pastor Enzo, o senhor vai ter o seu direito de resposta, né? Porque ele falou da igreja Bola de Neve. Então, eu vou dar 5 minutinhos para o senhor fazer, pastor Enzo, suas considerações finais. Pastor Enzo, ele é pastor da Bola de Neve, formado em teologia, formado em filosofia de ciências humanas pela Universidade Mackenzie, formado em ciências biológicas pela UBSF de Bragança Paulista, formado em educação física pela PUC, 8 vezes campeão brasileiro de fisiculturismo, 3 vezes campeão sul-americano, campeão líbero-americano e também campeão mundial de fisiculturismo. Eu vou dar 5 minutos, quero agradecer, pastor Enzo, pela sua participação aqui no programa, pela sua disposição de estar aqui conosco. Falamos aí para centenas e milhares de pessoas e eu gostaria que o senhor desse suas considerações finais, onde as pessoas podem te encontrar, o seu Instagram, Facebook. Vou dar 5 minutos para o senhor fazer as suas considerações finais. Amém. Só quero esclarecer que a Igreja Bola de Neve é uma igreja como qualquer outra igreja. A minha única coisa que a Bola de Neve não tem é usos e costumes. Então as pessoas elas estão à vontade para irem vestidas do jeito que elas quiserem. E é uma igreja também evangelística e uma igreja missionária. Então nós usamos ali algumas estratégias de evangelismo, como jiu-jitsu, por exemplo, para atrair pessoas, e outras estratégias de evangelismo. Nós temos lá a Batucada Abençoada, que é do pastor Eric de Santos, que sai no carnaval ali e é uma estratégia que Deus deu para ele também, que evangeliza muita gente. As pessoas vão, porque o que eu entendo de ser sal do mundo, a gente tem que estar misturado, né? As pessoas, elas criam, em vez de criar pontes, né, para chegar nas pessoas, elas criam muros de separação. Então, se a gente for pensar assim, nós não podemos mais conversar com um bandista, não podemos conversar com uma pessoa adepta do candomblé, com uma pessoa católica. E, na verdade, nós temos que conversar com essas pessoas, porque através do diálogo é que nós podemos colocar a verdade. Se nós não cumprimos o ide de Jesus, e o ide de Jesus é ide por todo o mundo e pregar o evangelho, e o mundo é o mundo. Amém? Nós estamos no mundo. As pessoas falam a questão do mundo como se nós não estivéssemos no mundo. Nós estamos no mundo, não fazemos parte do mundo, mas nós estamos aqui para pregar o evangelho para todos, todas as pessoas, de todas as religiões, de todas as classes sociais, sem distinção. Então eu não vejo essa questão de trazer para o mundo. O culto é o culto, amém? As estratégias de evangelismo são estratégias que Deus dá para os líderes, seja capoeira, seja jiu-jitsu, seja musculação, seja lá o que for, para atrair a pessoa para a igreja. Mas não vai ter musculação na igreja, não vai ter qualquer outra. Culto é culto, amém? Evangelismo é evangelismo. Só colocar esses pontos para separar e dizer que é isso aí.
E pastor Enzo Penondini, como que as pessoas podem te encontrar? Seu Instagram, Facebook, YouTube? O senhor tem algum canal que as pessoas podem... Eu tenho o perfil do Instagram do pastor, que é Perondini Enzo, @Perondini Enzo. E eu separei o do atleta também, porque exatamente por esse preconceito que as pessoas têm, para não colocar lá que nem o pastor Cruvinel falou das minhas fotos de sunguinha. Mas não uso mais, viu, pastor? Eu tenho uma dela que o pastor Cruvinel mandou para mim. Isso aí foi há tempos atrás. Agora eu vou uso. mandar pro Frost, viu, Frost? Não uso mais. E o perfil do... E o senhor tava bronze, eu não sei se era bronze, é aquele óleo no corpo que passa, né? Tava... olha que... Tava, como é que é? Ungido, né? Bem, uma unção, né? É uma unção. É que faz parte, né, bispo? Não aguento assim, né? Tem regras, as coisas têm que ser feitas dentro de uma regra. É tudo dentro de uma regra. Eles levam em consideração a simetria, a muscularidade. Você tem que estar com uma apresentação, né? Você fica ali exposto, tem luzes, entendeu? Sim, entendi. Então a gente busca estar com o físico perfeito para a hora do palco, porque você vai ser comparado com atletas do mundo inteiro. E desses atletas, que são 200, às vezes 250 atletas, vai sair os 10 finalistas, dos 10 os 5 e vão ser os campeões. Tá certo. Pastor Roberto Cruvinel, vou pôr aqui, não pode passar aí, pastor. Tá bom, o senhor tem uma mania... Opa, pera aí, pastor. Vou dar 5 minutos pro senhor. Pastor Roberto Cruvinel, vamos lá, pastor. Irmãos, eu sou crente há 36 anos. Eu sou de Jesus há 36 anos. E também tenho vivido para a glória de Deus nesse tempo todo. Quem me conhece, programa de rádio, programa de TV, sabe da minha seriedade. Agora, seria justo eu ser hipócrita e fazer uma coisa escondida, como eu vejo muita gente que tem ministérios maravilhosos e muitas vezes suas igrejas tolhem esses ministérios e evitam que pessoas sejam alcançadas. Então, eu sou pastor, sou teólogo, tenho alunos em vários países, mas sou mestre de capoeira. Eu não sou mestre de capoeira gospel, não sou mestre de capoeira evangélica. Capoeira não tem religião. Então eu sou muito bem-vindo, sou muito aceito entre os mestres mais antigos, a quem eu quero mandar a todos os mestres deste país, a todos os profissionais de capoeira, aqueles que trabalham com crianças, aqueles que trabalham com crianças especiais, que trabalham com crianças carentes, que trabalham com a terceira idade. O meu respeito a todos os senhores profissionais do esporte, principalmente da minha arte capoeira. Eu, como pastor evangélico, eu reconheço a utilidade de cada um de vocês para o benefício da nossa nação, para o benefício da nação brasileira. Agradeço ao bispo Emerson de trazer esse assunto aqui, que muita gente não quer discutir o trivial. Isso aqui é libertador. Já ganhei meu dia aqui hoje. Quem quiser treinar comigo é simples. Vai lá, Rua Igaraúna, 55, 1930, lá na Sapopemba. Chega lá, calça de moletom, camiseta, nada de regatinha não, viu? Camiseta, leva sua Bíblia, quiser bater um papo comigo, vai treinar. Vai treinar hoje à noite, toda quarta-feira, ali na Associação da Unida. Me sigam no Instagram, @Roberto Cruvinel. Tem vídeo lá de eu tocando berimbau, né? Eu explico. @Roberto Cruvinel. Quem quiser estudar teologia comigo, não é? Pode me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, 11 96766 5787. Vai saber mais da capoeira, 11 96766 5787. Se inscrevam no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. E é isso aí, acabou meu tempo. Usei a metade do tempo. O senhor tá rápido hoje. Não, porque eu acho que já falamos tudo. Eu quero assim, dar graças a Deus, porque hoje a capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo. É um instrumento missionário. Tá? Ela não foi feita para isso, mas pode ser usada para ser um instrumento missionário de divulgação, não só da cultura brasileira, mas daquilo que a gente crê. Eu quero dizer a você, cadê? Onde é que tá? Tá aqui? Ali, ó. Maior é Deus, pequeno sou eu. Tenho 1 minuto. Vou contar uma história que mudou meu coração. Vou falar de Jesus Cristo. Vou falar de Jesus Cristo que me deu a salvação. Minha vida era perdida. Eu só tinha ilusão, mas Jesus me transformou.
Mas Jesus me transformou e me deu a salvação. Canta comigo, viva meu Deus, viva meu Deus. Arroba Roberto Cruvinel, pastor Roberto Cruvinel no YouTube, com o Hélio, obrigado. Aline Bastos perdeu o emprego, Wesley. Não. Gente, olha, Aline Bastos perdeu o quanta emprego. gente já foi... Liga lá pra ela, fala que não precisa mais Quanta cantar, gente já não. foi edificada assim com essa mensagem, sabe? E leiam o livro, Por Esta Cruz Te Matarei. Leiam esse livro, vai mudar a sua visão de missões. Tá certo, meu querido. Eu quero agradecer aqui, pastor Roberto Cruvinel, obrigado pela sua presença. Volte sempre aqui no programa, sempre uma satisfação recebê-lo aqui. Hoje, as pessoas que esperavam o pastor Cruvinel trazendo aspectos teológicos, hoje ele falou sobre capoeira, pois ele é mestre de capoeira. E o pastor Enzo, pela primeira vez aqui no programa, falando sobre as questões das artes marciais e o fisiculturismo. Agradeço a presença de vocês.